Olá, pessoal. Saudações a todos. Os que estão vendo esse canal pela primeira vez, eu me apresento, eu sou o professor Vieira. Este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação profissional de todos aqueles que tenham a topografia nos seus currículos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa questão das orientações na fotogrametria analógica e analítica. Nós vamos incluir a analógica, e eu coloquei aqui na capa um modelo estereoscópico que nós já vimos em outros vídeos, um modelo antigo, para que fique bem claro o pulo, o salto tecnológico para se chegar aos dias de hoje, ao 2020 e por aí, quando a fotogrametria aérea digital e usando também sensores orbitais veio facilitar e economizar muito o trabalho de campo. Na fotogrametria analógica já houve uma economia muito grande nos trabalhos de campo, que era de encargo da topografia clássica, que procurava fazer um mapa de um terreno diretamente sobre ele, fazendo poligonais e tirando seções transversais aos lados dessas poligonais e cotando pontos para depois, no gabinete, fazer a interpolação entre esses pontos e procurar as curvas de nível de cota inteira e assim ir desenhando e produzir um mapa. Então imaginem que para produzir um terreno, um mapa, né, a planta de um terreno como esse, a infinidade de pontos no terreno que teria que ser levantada e que era levantada para fazer esse mapeamento. Então, a fotogrametria analógica teve um avanço muito grande e já houve, então, uma economia enorme de trabalhos de campo, transferindo-se, assim, para os trabalhos de gabinete. Já vimos, assim, nesse nosso resumo, nessas nossas aulas de aerofotogrametria, os aparelhos fotogramétricos analógicos, como é que eles foram resolvendo o problema e economizando assim muito o tempo e o dinheiro, né, pelo trabalho de campo. Então vamos falar sobre essa teoria das orientações para entender em que consistem essas orientações da fotogrametria. Então, de que tratam essas orientações? Elas tratam da reconstituição da situação espacial dos instantes da tomada das fotos ou das imagens. Então, o avião, quando toma as imagens, a fotografia aérea, aquele feixe perspectivo, ele tinha uma certa situação espacial. E essas orientações vão então reconstituir aquela situação espacial que existiu no instante da tomada da foto. E essa situação espacial, ela é definida por 6 graus de liberdade em cada tomada das fotos ou das imagens, que eu chamei aqui de BX, BY e BZ, que são 3 translações, e kappa, φ e ômega, que são 3 rotações. Então, nós temos aqui as 3 rotações assinaladas aqui no instante da tomada. O avião aqui tem 3 eixos. O eixo X é o eixo tomado na direção do voo, o eixo Y na direção das asas, assim, passando por onde, no centro perspectiva aqui de onde está a câmara aérea, ou o sensor, e o eixo Z é onde se processam o sistema da mão direita, né? E essas translações vão ser dadas o BX ao longo do eixo X, analogamente BY e BZ, deslocamentos que o avião pode ter, consequentemente que o sensor ou a câmara aérea poderá ter ao longo desses 3 eixos. E o avião também, no instante da tomada, ele pode ter uma queda de bico, seria uma rotação em torno do eixo dos Y, né, das asas, que nós chamamos de φ, poderá ter uma queda de asa, né,
que nós chamamos então de ômega, e poderá girar em torno do seu próprio eixo, um eixo de rotação que nós chamamos então do kappa. Então tem 3 rotações e 3 translação. São 6 graus de liberdade em cada instante da tomada da foto. E o feixe perspectivo que chega aqui, então, ele ficará, então, eivado desses 6 graus de liberdade. Mas para ter a estereoscopia é preciso, então, ter uma outra foto e nessa outra tomada, para se ter um outro feixe perspectivo, novamente ali o avião, a câmara aérea, né, terá suas 3 translações e 3 rotações, kappa, φ, ômega, e o feixe perspectivo ficará, então, assim, formado no espaço. Essas orientações, então, elas têm nome. Ela será chamada interior e exterior. E essa exterior se divide em orientação relativa e absoluta, e vamos ver, então, do que se trata cada uma delas. A orientação interior, ela reconstitui a situação do feixe perspectivo no instante da tomada da foto. E como é que se reconstitui esse feixe perspectivo? Ora, é impondo-se no aparelho fotogramétrico ou no sistema computacional, se for o caso da fotogrametria digital ou analítica, impondo-se ali a distância focal. E essas câmaras aéreas, como nós já vimos, elas possuem marcas fiduciais gravadas no seu plano de imagem no instante da tomada da foto. Então, ao se impor o valor da distância focal e tendo-se em conta aquele quadro de tamanho fixo, né, de 23 centímetros, formamos ali, então, o feixe perspectivo. Na fotogrametria analítica e digital, a orientação interior é imposta usando-se um sistema de coordenadas imagem, e naquela digital é o sistema de coordenadas de pixel, né? Está aqui respectivamente assinalando cada uma dessas referências. Aqui temos uma fotografia aérea no instante da tomada da foto, ou mesmo depois de já ser revelada, no dia, tanto nos negativos quanto nos diafilmes, quanto nas fotografias aéreas, essas marcas fiduciais ficam gravadas nos cantos das fotografias aéreas e elas permitem, então, como nós já falamos, formar aqui um sistema de coordenadas da imagem, impondo-se a distância focal da câmera no instante da tomada. Nós teremos assim a situação do feixe de perspectiva. Temos aqui uma outra arte aqui mostrando a orientação interior, como é reconstituído esse feixe perspectivo. Temos aqui o plano imagem, está aqui o plano imagem, e aqui o centro de perspectiva. E aqui estão as coordenadas x0 e y0 do centro de perspectiva. Aqui já são para câmaras aéreas calibradas, né, em que aquele sistema de lentes, ao ser montado, ele não coincide exatamente com o centro da fotografia aérea. Então, em laboratório, faz-se a calibração da câmara aérea para determinar essas coordenadas nesse sistema do plano imagem do centro de perspectiva, essas coordenadas do centro de perspectiva, né? Aqui temos a distância focal, que é a distância entre o centro de perspectiva e aqui o centro óptico, aqui está representado aqui por suas coordenadas, aqui os eixos x e y e as marcas fiduciais registradas da foto, né? Então essas são as variáveis internas associadas a uma imagem capturada em uma câmara aérea. Esse O aqui é chamado ponto principal, F é a distância focal, esses pontinhos azuis são as marcas fiduciais, as lentes têm distorções, né, radiais ou tangenciais, que são também determinadas no instante de calibração
lá no laboratório, quando se faz a calibração da câmara aérea, que é emitido um certificado de calibração e seus valores acompanham a câmera para ser usada pelo usuário. Vamos falar da orientação exterior relativa. Então, essa orientação consiste em colocar os dois feixes perspectivos, um em cada instante da tomada das fotos, um em relação ao outro, na mesma situação que tinham lá no instante da tomada da foto. Né? Então, lá o sensor, na tomada da primeira foto, tinha certas rotações com aqueles graus de liberdade, e no instante da segunda foto, também o do sensor tinha aquelas outras coordenadas, e essa orientação relativa vai colocar, então, um em relação ao outro na mesma posição. Agora, como é que isso é feito lá no aparelho fotogramétrico? Vamos ver como era feito na situação da fotogrametria analógica, e isso também se propagou, se aplicou nas outras modalidades de fotogrametria, que se trata de matemática. Né? Na parte dos restituidores analógicos, né, aplica-se ali, para se conseguir essa orientação relativa, uma aplicação de um teorema da geometria projetiva que diz o seguinte: em dois feixes perspectivos, se 5 pares de raios homólogos se cruzarem, então todos os demais raios homólogos se cruzarão. Isso é feito analogicamente na fotogrametria analógica e analiticamente, né, na analítica e na digital. Uma vez pronta a orientação relativa, quer dizer, uma vez um feixe perspectivo tomando uma posição no espaço e ali também na aparelhagem fotogramétrica que tinham no instante da tomada da foto, aqueles dois feixes perspectivos tornam-se um objeto único, como se ficassem amarrados um ao outro no espaço e ali no aparelho fotogramétrico. Né? Então, no instante da tomada da foto, cada feixe perspectivo tem lá suas 6 graus de liberdade, estão marcados ali no avião, e nas duas tomadas das fotos, temos assim, então, os dois feixes perspectivos. Eu vou, então, levar essa história das orientações aqui na aula para vocês, em termos de equações, de resolução de um sistema de equações. 12 equações a serem resolvidas por esses aparelhos fotogramétricos ou analiticamente na parte de aerofotogrametria digital ou a analítica. Né? Então, cada grau de liberdade desse é associado uma variável, né? Então, nós temos ali, desses 12 graus de liberdade, 6 em cada instante da tomada da foto, nós temos, então, ali configurados 12 incógnitas a determinar, que quando o voo é feito, não se sabe que atitude o sensor tomou, quais foram essas rotações e translações que ocorreram no instante da tomada da foto. Isso vai ser possível ser determinado, essas incógnitas, através dessas orientações, primeiro a interior, depois aquela exterior. Na orientação interior, então, os dois feixes se tornaram um único objeto. Então, foram usados 5 pares de raios homólogos judiciosamente situados naquele modelo estereoscópico. Então, ao se formar aquele modelo, aquele objeto único com os dois feixes reconstituídos, isso caracterizou uma eliminação de 5 graus de liberdade. Aqueles 5 pares de raios homólogos permitiram, assim, então, eliminar 5 graus de liberdade. Mas dos 12,
Restam ainda 7 que vão ser eliminados ou determinados, essas incógnitas, né, na orientação exterior. Na fotogrametria analógica, nessa parte da orientação relativa, aqueles 5 pares de raios homólogos situam-se nos extremos do par estereoscópico. São chamados pontos de Gruber. Então, o operador aplica rotações kappa, φ e ômega naqueles projetores que estão produzindo os raios homólogos, de tal maneira que os raios vão se cruzando nos cantos e nos centros daquele modelo até que todos os 5 raios homólogos se cruzem e os demais, os infinitos raios homólogos, se cruzarão e forma-se assim um modelo estereoscópico. Nos aparelhos antigos, esses modelos estereoscópicos eram usados, o operador usava um óculos, né, baseado no sistema anaglífico, e cada par desses cada feixe perspectivo nos respectivos projetores eram projetados numa cor complementar, numa cor verde, outra na cor vermelha, de modo que o operador ia fazendo que aqueles raios, numa marquinha luminosa, flutuante, que ele via uma vermelha e uma verde, ela fosse se cruzando e se transformando numa marquinha branca. Então, temos aqui o modelo, aqui temos o par de raios homólogos, são nesses projetores aqui, nos aparelhos que vieram depois dele, que vão se aplicando rotações e translações, de maneira que esses raios luminosos, um feixe é feito de raios verdes, outros de vermelho, eles vão se cruzando nesses pontos extremos do modelo estereoscópico, até que todos eles se cruzarão, esses 5 pares se cruzarão e ficará, então, um modelo tridimensional. E depois disso, então, quando o modelo tridimensional ficar pronto, esses 2 feixes perspectivos, eles estarão amarrados um em relação ao outro aqui no aparelho fotogramétrico, formando um objeto único. Entretanto, eles ainda não estarão numa situação absoluta. Aquele modelo óptico estereoscópico formado ali ainda não está referido em relação aqui a uma mesa de restituição, na mesma situação que o terreno lá na natureza está referido ao referencial terrestre implantado lá no terreno através de um sistema de coordenadas. É isso que vai se continuar. Então, até agora, então, terminando a orientação relativa, o que se fez foi tornar esses 2 raios, esses 2 feixes perspectivos, num objeto único. Então, na fotogrametria analítica e digital, as coordenadas dos pontos imagens homólogos são determinadas em relação aos respectivos sistemas de coordenadas. Quer dizer, lá, então, na parte analítica e digital, né, serão usados não assim esse processo analógico, mas um processo analítico, que nós vamos ter uma ideia já no decorrer desta aula. Na orientação relativa na fotogrametria digital, então nós temos o seguinte, ali já temos um sistema de coordenadas, é o sistema de pixel, que aqui seria como se fosse uma imagem da esquerda, a imagem da direita, e o sistema de coordenadas é então tomado aqui no canto superior esquerdo das imagens, e um conjunto de pixels aqui, como se fosse naquela posição daqueles pontos de Gruber que eu falei a vocês lá na orientação analógica. Então, o operador também observando isso através de óculos numa estação fotogramétrica digital ou analítica, ele orienta uma janelinha aqui para que esses pixels observados aqui na imagem esquerda
possam ter uma correlação máxima por eles entre os seus correspondentes, os seus homólogos, aqui na imagem da direita. Isso é feito computacionalmente. O software é que procura uma situação de correlação máxima entre essas imagens, esses pixels que aparecem nessas janelas de busca, para que processar, então, como se estivesse processando o cruzamento daqueles raios homólogos. Só que aqui é em relação a coordenadas, aqueles pontos, imagens homólogos, né, vistos de pontos de vista diferentes. Então, o software seleciona, após essa varredura dessas janelas, o pixel da direita que tem melhor correlação com a imagem da esquerda. Então, isso vai sendo feito em todos aqueles pontos, aquelas janelas ao longo do modelo, né, das imagens digital, de tal maneira que possa se fazer essa orientação relativa. E os aparelhos usados são esses aqui, né, uma estação fotogramétrica digital e o restituidor analítico aqui e a estação fotogramétrica aqui. Aqui, assim, são aqueles óculos, pode ser polaroid ou pode ser anaglífico, para que as imagens digitais colocadas na estação fotogramétrica digital possam ser vistas pelo operador em 3 dimensões, e o software vai agindo para que essa correlação máxima vá se procedendo e o operador, então, ao final dela, vê o modelo óptico tridimensional. É um processo semelhante ao da fotogrametria analógica. É que provavelmente nenhum de vocês operou um aparelho analógico, eu que operei, então é só fazer uma transferência de aprendizagem, é só ver como as coisas evoluíram, mas os princípios são sempre os mesmos, só mudam a forma com que a tecnologia vai resolver esse mesmo problema. Está aqui o crédito dessa tela, que é para o professor Nunes, da UERJ, que eu já citei em outras imagens. Na fotogrametria analógica e digital, vamos ver a orientação exterior absoluta. No caso, assim, por exemplo, da analógica. Após a orientação exterior relativa, os feixes perspectivos são colocados na mesma situação em relação ao terreno fotografado ou imagiado nos instantes da tomada da foto. Então, eles estão um em relação ao outro na mesma situação, mas não em termos absolutos, um em relação ao outro. Agora, ao final, no caso da analógica, por exemplo, na analítica também, na digital, o modelo estereoscópico está em escala e nivelado em relação ao referencial do terreno. Isso é ao final da orientação absoluta. Então, na orientação absoluta, aquela maquete, aquele modelo óptico, com auxílio daqueles pontos de coordenadas determinadas no terreno, lá na analógica, marcados naquela folha de restituição, vai se forçar, movimentando-se os projetores, aqui as imagens do objeto, lá do ponto imagiado, coincida com a plotagem daqueles pontos que estão colocados em escala ali naquela folha de restituição. Com isso, aquele modelo óptico está orientado, está nivelado, tudo direitinho. Para nivelar ele, precisa-se de 3 pontos para formar um plano, para que aquele plano tenha a mesma atitude do plano no terreno formado por aqueles 3 pontos. Então, resumindo, vamos já dar mais uma passada. Então, na orientação, ela se divide em interior e exterior. Na orientação interior, os 2 feixes perspectivos têm 12 graus de liberdade. Isso implica em 12 incógnitas. Na orientação exterior, ela se divide em relativa e absoluta. A orientação relativa elimina 5 incógnitas. Então, restam 7, porque tínhamos 12.
E na orientação absoluta, o modelo vai ser colocado em escala. Colocando em escala, ele vai eliminar 4 incógnitas. Para colocar em escala, são precisos 2 pontos de coordenadas conhecidas. Que 2 pontos, nós temos coordenadas de 2 pontos, né? NE de um, NE do outro, são 4 parâmetros. Esses 4 parâmetros implicam, então, na eliminação de 4 incógnitas. Dessas 7, eliminando 4, restam 3. Essas 3 vão ser eliminadas ao se nivelar o modelo estereoscópico. Então, conhecendo-se 3 altitudes de pontos naquele modelo óptico, naquele conjunto de pixels, conhecendo-se 3 altitudes, e impondo-se que essas 3 altitudes sejam aquelas que estão ali já marcadas, elimina-se aquelas últimas 3 incógnitas. Então, o modelo fica, a imagem fica orientada em termos absolutos em relação ao sistema de coordenadas planialtimétrico que foi tomado como referência lá no terreno. Aqui, então, para visualizar melhor, nós estamos aqui aquele modelo, depois de feita a orientação relativa, e nós temos aqui esses pontos aqui. Esses 2 pontos em vermelho são os pontos planialtimétricos. Temos, então, as coordenadas N1, E1, também botei H1. Eles poderiam ter só coordenadas planimétricas e depois eu teria que ter 3 pontos altimétricos. Mas eu aproveitei, nós fazíamos isso na prática, que os pontos planimétricos já tivessem também altitude. Então já tínhamos aqui 2 pontos também com altitude para formar um modelo a ser nivelado. Então, com essas coordenadas NE, nós tínhamos então o azimuth dessa direção e esses pontos estavam marcados nesse plano, nessa quadrícula, nessas quadrículas aqui num manual de restituição. O modelo, então, era obrigado a ficar orientado da mesma forma que o terreno estava lá em relação ao referencial do terreno. E com os 3 pontos altimétricos, seriam esses 2 planialtimétricos, mais esse só com a cota conhecida, nós teremos aqui um plano formado. Então, lá no terreno, esses 3 pontos formam, em relação ao geóide, né, um plano. E esse plano no terreno tem uma determinada altitude. Então, aqui no modelo estereoscópico, através dessa mesinha traçadora, nós íamos já impondo que as cotas desses pontos ficassem com a altitude que lá no terreno os pontos estavam em relação ao geóide. Com isso, então, a atitude desse plano aqui no modelo estereoscópico ficava com a mesma atitude que aquele plano lá no terreno estava. Então, isso é um resuminho das orientações interior, exterior, relativa e absoluta. Então, na fotogrametria digital, o objetivo primordial da orientação exterior ou externa, né, é a obtenção da posição da atitude do sensor ao coletar cada imagem fotográfica em relação ao referencial do espaço-objeto. Tá? Ficou um pouco confuso aqui, mas vamos lá. Nós vimos que na orientação analógica, nós formamos um modelo no gabinete e, através dos pontos determinados por topografia clássica, lá no terreno, nós impomos que aquele modelo óptico assuma aquela escala e aquela atitude para que fique tal qual os feixes perspectivos e o terreno fotografado ou imagiado ficou. Aqui na digital já vai se fazer o seguinte, vai se determinar no instante da tomada da imagem ou da foto, que aquelas rotações do avião, aquela atitude do sensor, seja capturada por coordenadas através do GPS, tal que
as rotações e as translações já ficam determinadas ali no instante da tomada da foto. Então, lá ao imagiar o terreno, né, temos aqui no terreno, né, temos aqui na fotografia, aquele seu sistema de coordenadas, com as rotações e translações. Aqui, assim, uma imposição física, que cada eixo do feixe perspectivo que vai levar cada um deles à imagem no instante da tomada lá da foto pelo sensor, isso ele é obrigado a manter essa colinearidade em termos matemáticos. Na aerofotogrametria analógica, essa colinearidade é imposta mecanicamente ali no aparelho, oticamente nos aparelhos. Já na digital e também na analítica, isso é feito matematicamente, se impõe isso através das equações. Então, o sensor colocado lá em órbita, ou colocado no avião, através de pontos que são identificados naquelas imagens, né? Então, identificados por pixels lá nas imagens digitais. Então, no instante em que a imagem é tomada, a atitude do sensor aqui no avião, né? Aquelas translações e rotações ao longo daqueles 3 eixos, isso é tudo capturado pelo sistema GPS, e esse sensor, a posição espacial dele fica então determinada. Não é preciso depois, como na analógica, através dos pontos do terreno, ir determinar esse modelo. Isso é feito no instante da tomada, o sensor tem sua atitude determinada. Essa é a diferença fundamental entre a fotogrametria digital e aquela analógica ou analítica. Então, conclusão. Pode-se dizer que uma imagem está orientada exteriormente se são conhecidos seus 6 parâmetros de orientação exterior. As coordenadas no espaço-objeto, elas são determinadas lá pelo sistema GPS, por centro de perspectiva, né? E aqueles ângulos de rotação da atitude do sensor, o φ, o ômega e o kappa. Esse método assim, digital difere dos adotados nas fotogrametrias analógica e analítica, pois nós já vimos que na analógica e na analítica divide-se em 2 processos: a orientação relativa e a orientação absoluta, né? Então temos aqui como se fosse, temos aqui o avião com os parâmetros de altitude aqui determinados, eles foram todos determinados lá no GPS, né? Então, sabendo-se todos esses ângulos que determinam a atitude espacial daquele feixe perspectivo, né? Através dessas matrizes de rotação, nós podemos fazer o produto entre elas e, então, conhecendo essa matriz de rotação, os pontos identificados nas imagens e depois vão ser os pontos identificados assim nas imagens e lá no terreno, né, eles são sinalizados, eles produzem essa orientação absoluta e por meio dessa orientação absoluta pronta, o software lê, né, pode-se ler, o operador lê, forma modelos digitais de terreno, lá varrendo aquele modelo digital, e vai se formando então as restituições, o modelo digital do terreno, tudo direitinho, e economizou-se assim muito apoio terrestre. Bom, espero, senhor, que eu tenha, nesse resumo assim um pouco corrido, mostrado como se processam essa teoria das orientações e a evolução dela, desde a analógica até aqui a analítica. Terminamos assim. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido essa aula.
deem like, compartilhem com seus colegas, outros estudantes, engenheiros, topógrafos, hidrógrafos, para que outros tenham acesso a esses conhecimentos e o YouTube também possa levar e sugerir esse vídeo para outras pessoas. Então, até a vista, pessoal!